De alguma forma, pelo algoritmo do YouTube ou simplesmente pela culpa dos seus dedos no tecladinho do seu celular ou até do seu computador ou eventualmente no controle remoto da sua TV, esse é mais chato, mas dá para brincar. Você acaba de cair no Monza Experience, exatamente, está escrito aqui e tem o logotipo aqui embaixo? Pois é, Monza Experience é um canal feito há alguns anos atrás para contar a famosa experiência de dirigir carros velhos, como por exemplo o Chevrolet Monza, que no mundo inteiro foi um primeiro carro mundial da Chevrolet, portanto saiu no Japão, portanto saiu na Europa, portanto saiu até nos Estados Unidos. E no Brasil, naquela década onde tudo era mega quadrado, o Monza veio para revolucionar o mercado brasileiro e passou a ser o queridinho da classe média e classe média alta, que é naquela época quem, com graves crises econômicas e inflação de 20%, 30% ao mês, era a galera que podia comprar um carro zero na concessionária. E não só um zero, pagava-se inclusive um dos mais caros que existia. Só perdia para carros de luxo como Landau, como Opala Diplomata. De resto, o Monza abocanhou o mercado. Não foi por menos que ele conseguiu ser produzido de 1983 na época do seu lançamento, conforme este encarte aqui do lado, mas ele acabou chegando até a versão final, 1995, quando com o design já ultrapassado, ele acabou sendo substituído pelo Vectra, por outros carros, Astra e tal, e derivou ao GM que nós temos hoje. Mas durante aqueles longos anos, em alguns deles, o Monza foi o reinado. Por 3 anos consecutivos ele chegou a ser o mais vendido, por incrível que pareça. Pois bem, e aí o que aconteceu? Várias versões, muitas histórias e 960 ou 980 mil unidades produzidas. O que a gente fala nesse canal é como é a experiência de dirigir nos dias de hoje, no século 21, os queridos Monzas da década de 80 e 90 no Brasil. Portanto, aqui nós estamos hoje a bordo do Monza CCV, que é apelidado com esse nome, mas na verdade é um Monza 85 SLE Fase 2, portanto do segundo semestre do ano de 85, que já traz algumas modernidades como luz de leitura no teto, bancos confortáveis de veludo e tudo que na primeira versão não tinha para concorrer com os carros que faziam frente à época. Muito bem, então o Monza Experience trata isso. Fora isso, nós temos também aqui no meu acervo, temos também o Monza 500 EF, uma série mega comemorativa para as 500, para a vitória do Emerson Fittipaldi nas 500 milhas de Indianápolis, competição que o ex-piloto de Fórmula 1 teve sucesso e saiu, portanto, uma série comemorativa. E um mais pacato, Monza SLE 88, um modelo já novo, comemorando ali talvez o último ano de maior venda do Monza, e com o opcional do automático, que era uma raridade na época. É isso. E o que nós vamos fazer no programa de hoje? Mostrar como é que a gente está fazendo no dia a dia. Por exemplo, hoje, numa quarta-feira pós-feriado, a gente está andando novamente aqui nas ruas de São Paulo por volta das 8 da manhã, portanto, na hora do trânsito intenso. Então, como é que esse carro se dá no trânsito intenso? Bem, obrigado. Ele vai bem. Gasta mais que o novo, gasta mesmo, mas aqui é a experiência de dirigir carros velhos. Não adianta você querer comparar com a tecnologia de 40 anos depois, né, meu querido amigo? É isso. Curtam então o canal.
é quando a gente fala de dirigir carros velhos, acho que a gente pode separar isso em duas experiências diferentes. A primeira experiência de dirigir carros velhos é o próprio termo. Como é dirigir um carro fabricado na década de 80 em 2021, em 2020, em 2022? Bom, basicamente é a mesma coisa, pero non útil. O que é isso? É a mesma coisa para quem já sabe, para quem é mais velho que nem eu. Agora, para a molecada é completamente diferente. Como é que são os freios desses carros? Muito mais bobos do que os freios de atualmente. Tem ABS para aquele cara que força muito o pedal e dá aquela trepidação? Obviamente que não tem. Se pisar muito, vai travar a roda e aí vai derrapar. Como é, por exemplo, a rolagem do carro? Como é que a sua bunda, na verdade, sente o manejo do carro? É completamente diferente, são carros de configuração diferente. O Monza, por exemplo, é um carro com centro de gravidade mais baixa. Ele é mega estável, dá uma sensação em curvas muito boas. Ah, mas hoje em dia é bem melhor, porque você tem, especialmente para carros com centro muito alto, por exemplo, aquelas SUVs, caminhonetes, você tem o famoso controle eletrônico de estabilidade de tração e o computador resolve isso para você, para evitar que você cometa um acidente. Então, tudo isso, além da proteção, nem preciso falar da segurança, do habitáculo, da tecnologia envolvida no habitáculo desses carros, que não tem absolutamente nada a ver. Era o começo para tentar proteger o usuário, completamente diferente dos dias de hoje, onde você tem airbags, toda uma indústria, toda uma engenharia mecânica que foi feita e que foi desenvolvida tanto na solução de materiais, do metal que vai na chapa, quanto das soldas, dos pontos de fixação. Então, quer dizer, infinitamente, nesse ponto não tem comparação. Mas vamos falar daquilo que se percebe. O que você percebe dirigindo um carro velho ou um carro dessa idade, desde que bem cuidado? Primeira coisa, o conforto. Os bancos são muito mais gostosos do que os bancos de hoje. O banco de hoje é muito comum o tal do couro. Eu não gosto muito. O couro é uma coisa meio... Além de ser uma coisa que pega, especialmente no calor, num país tropical como o nosso, mesmo que tenha refrigeração do banco e tudo, num primeiro momento tem áreas da tua pele que encosta e dá uma transpirada. Ele é muito menos confortável ao tato do que, por exemplo, um veludo que nem esse aqui. E qual é o carro que sai com um veludo que nem esse aqui hoje em dia? Nenhum. Os tecidos são basicamente ásperos, eles não são tão confortáveis. Outra coisa, o isolamento. Por mais que os carros de luxo hoje em dia tenham borrachas duplas nas portas e tudo que isolam muito bem o som, esses carros aqui também tinham lá sua tecnologia com mantas acústicas e tudo, com espessuras grandiosas. Então, quer dizer, é um conforto um pouco diferente. E eu diria que o carro de antigamente, bem cuidado e de luxo, ele é mais aconchegante do que um carro moderno. Agora, importante, né? Não dá para comparar. O que eu posso fazer? Ah, não, eu estou comparando com o Volkswagen. O Volkswagen, como já diz o nome em alemão, Volkswagen é o carro do povo, né? Era o carro mais bruto. Então, não dá para você falar que um Fusca, que uma Brasília, ou qualquer refrigerado a ar e tudo, tinha um nível de conforto que um Chevrolet ou com Ford, impossível. Então o que acontece? Eram tapetes diferentes, era tudo muito, como é que eu vou dizer, mais bruto, menos confortável. Agora, vamos pegar carro, Santana, quando saiu para bater o Monza lá no quadradão ainda, super confortável. Del Rey na Ford, ou depois os outros que sucederam, enfim, aí era o conforto dentro do carro. Isso acho que é muito legal. E a outra é a sensação de dirigir mesmo, entendeu? Por exemplo, esse carro aqui, ele acelera menos do que os carros de hoje, porque embora ele tenha 89 cavalos, esse aqui é 1.8, o torque dele é completamente diferente dos carros modernos, ainda que 1000. Porque existe toda uma tecnologia mecânica onde o usuário pede para as fábricas: eu quero um carro que gaste pouca cilindrada, mas que me dê uma alta potência. O milagre é o que a gente tem hoje. Então a gente está no ápice, digamos assim, do desenvolvimento dos motores a combustão. Isso eu acho que é muito legal. Agora, além disso, o que você tem? Alguns pormenores. Direção. Todo mundo hoje em dia usa direção elétrica, direção hidráulica. Hoje em dia a hidráulica até está acabando, basicamente a elétrica, que é muito mais barato de se produzir do que toda aquela parafernália hidráulica com óleo circulando de mangueiras e tudo, e bomba hidráulica. Nesses carros aqui, esse aqui, por exemplo, ele não tinha nem o opcional da direção hidráulica. Portanto, estamos falando aqui de uma direção mecânica, de pinhão e cremalheira. O que você sente? Na curva, na hora de manobrar o carro. E andando? Não faz muita diferença, mas você sente mais onde o carro está, onde os pneus estão. Então são coisas assim. Outra coisa que eu acho legal comentar é o fim dos carros.
Todo carro tem, em algum momento da vida dele, o seu tempo de descarte. O que é isso? Acabou. Basicamente, todos os modelos eles vão se extinguindo e automaticamente eles vão virando o quê? Peça de ferro velho, doação de peça. E eu fiz um tour rápido aqui pela região de São Paulo, onde eu passo, especialmente quando eu vou de bicicleta, andar. Aonde estão os Monzas hoje em dia? Você tem, acho que, algumas hipóteses. Primeiro, alguns Monzas estão aonde? Como o meu. Guardados em garagens, andando, alguns mais frescos em cavaletes para andar só para encontros, ou restaurados hibernando para os colecionadores, para um dia ele vender ou para um dia ele dizer que ele tem uma coleção GM com todos os tipos. Cada um tem a sua motivação e não sou eu aqui que vou falar bem ou falar mal. A minha é andar com carro, daí o canal Monza Experience, a experiência de dirigir carros. Mas alguns carros também estão no fim da vida dele. Então, você encontra na rua alguns ainda em uso, porém utilizados como carro para o quê? Transportar material de obra, transportar, enfim, um carro que o dono, ele tem um carro para trabalho. Num país subdesenvolvido, onde a gente não tem dinheiro para comprar caminhonetes que seriam mais adequadas ao trabalho, ele pega um carro de passeio que está praticamente sendo dado e está andando, e ele usa aquilo para trabalho, para transportar material, peso, para aquilo que ele não foi projetado. Está errado? Não, é o fim da vida dele. Então alguém vendeu o carro e alguém quis comprar o carro, e ele vai sendo utilizado até que ele termina de vez. Por quê? Porque o custo, às vezes, de fazer a manutenção já não vale a pena, o carro está tão esbagaçado que não faz sentido você tentar repará-lo. E aí ele vai para onde? Baixa ferro velho. E aí ele vira um doador de peças, até que as carcaças, que é o que sobra, o esqueleto, fica ali no tempo esperando ser corroído pela ferrugem, por tudo. Então, eu tenho alguns exemplos, que eu estou colocando aqui umas fotos de carros já nesse último estágio, que são estágios da doação de peças. Eles estão lá encostados e a galera que ou coleciona ou tem e mantém esses carros, como por exemplo eu, muitas vezes recorre aos ferro velhos. Para quê? Para tentar pegar peças que hoje você não encontra mais nas lojas. Então esse é o primeiro ponto. E segundo passo, depois eu tenho também algumas imagens de carros quase nesse estágio, praticamente abandonados, ainda em uso, praticamente sem manutenção, sendo praticamente, mostrando na verdade, né, a resistência mecânica que os carros têm. A gente fala, nossa, esse carro não dura nada. Não é verdade, os carros duram muito, eles duram mais que a gente, na verdade. Por quê? Porque eles apodrecem menos, e isso tudo com o mínimo de manutenção possível. Já imaginou um carro bem cuidado? Ele praticamente é eterno se ele for sempre bem cuidado. Ser humano não, você pode fazer o ser humano super bem cuidado, 95, 100 anos você vai morrer, meu amigo. Pelo menos hoje, no começo do século XXI, nada que temos ultrapassa 130 anos de vida com saúde. Portanto, nós somos finitos e os carros não. Então é isso que eu queria mostrar aqui. Vamos lá.
você quer saber aonde morrem os carros, olha aqui um exemplo. Esse aqui é um carro prestes a morrer. Pode ser salvo ainda. Vai gastar uma grande grana em funilaria, vai ter que fazer várias coisas, mas ele está aparentemente inteiro. Então é um hatch, não sei se álcool ou gasolina, mas 2.0. A chapa é de Franca, interior de São Paulo, então precisa ver se inclusive ele está licenciado. Esse carro aqui, perto da região do Jabaquara, ele está parado há muito tempo, então não dá para adivinhar, não sei se a documentação está em dia ou não. Tem outro abacaxi, né? Você pode comprar um carro, além do custo da reforma, você tem também o custo da documentação, caso ela esteja completamente regular. Não dá para saber, tem que puxar aí no Detran para verificar se é o caso ou não. Mas assim, aqui é o começo do fim de um carro. Então um carro desse, por exemplo, quanto você vai gastar? R$2.000, R$1.000, alguma coisa assim para comprar? E o resto você vai reformar e depois vende. Muita gente reforma e acaba vendendo como se fosse um carro restaurado ou de coleção. Então aqui é um exemplo. Eu vou colocar algumas fotos de Monzas que já passaram desse estágio, que é o próximo, que é o ferro velho. E em mais um dia de semana, estamos aqui presos no trânsito paulistano. Então estamos aqui a 1 por hora, aqui compartilhando, degustando o trânsito paulistano. Mais ou menos como é que funciona? Primeira marcha, se o seu carro não é automático, você anda, para. Então é um grande teste, eu recomendo. Para você que é fora de São Paulo, venha dar um pulo em São Paulo num dia cedo, um dia de semana normal. É muito prazeroso, porque você vai testar e você pode inclusive ter uma experiência interessante com o seu Monza ou com outro carro, que é a pressão da embreagem sobre sua perna. Verifica se ela é mais macia, se não é, como é que andam, por exemplo, os motoqueiros. Olha o que tem de motoqueiro aqui, ó. Olha lá, olha lá. É isso. Então, os queridos motoqueiros, aqui em São Paulo, por exemplo, você pode andar aqui tranquilamente e entre as faixas de trânsito, as faixas de rolamento, que geralmente no Código Brasileiro de Trânsito são delimitadas por aqueles pontinhos e as faixinhas brancas, aqui em São Paulo, como em grande parte do Brasil, e aqui, diferente de outros países, a gente aqui degusta andar entre as faixas. Então, assim, é uma forma inteligente. Você tem, por exemplo, aqui na Bandeirantes, temos 5 ou 4 faixas de rodagem, mais 3 para moto. Então são 7 pistas de rodagem. Só tem um problema: como o espaço, a distância da pista não é feito para 7, automaticamente, e isso é inevitável, geram-se alguns acidentes. Então é muito comum, por exemplo, na verdade em São Paulo, talvez a grande parte dos acidentes são de motociclistas, seja motociclista contra carro, motociclista que caiu sozinho, motociclista contra ônibus, contra caminhão, e claro, as batidas de carro também, especialmente em trânsito, no anda e para. Muitas vezes a pessoa só anda e quando não para depois, que é quando? Batendo. Enfim, como dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, lembra da 4ª série, enfim, acontece a batida. E aí é uma maravilha, porque você movimenta todo um ecossistema de reparação automotiva por pequenas colisões. Então, é uma indústria. E isso é muito engraçado no mundo capitalista, sem nenhum tipo de julgamento. Tô falando aqui sem sacanagem, entendeu? Sem nenhum julgamento. Quer dizer, se não houver as batidas, as oficinas não ganham. Se as oficinas não ganharem, os caras não ganham, vou ter que fazer outra coisa. Então, quer dizer, olha só quanta coisa é movimentada só pelo fato de dirigir num trânsito complicado ou com muitos carros. Então, não sabemos como isso vai terminar, se é que um dia vai. Talvez os carros autônomos que vêm pela frente, ou semi-autônomos, nos ajudem nisso, né? A partir do momento que eles param sozinhos, teoricamente o número de colisões vai diminuir pra caramba. E aí eu pergunto, o que vai ser das pequenas oficinas de reparação automotiva? Não sei. Então tudo é muito incerto nesse negócio. Tudo é uma engrenagem, você não mexe numa coisa sem alterar a outra. E é isso. Então estamos aqui hoje com o quê? Com o nosso querido 500EF, exato. 500 milhas de Indianápolis. Se você não sabe o que é isso, é uma das corridas mais tradicionais
do público norte-americano, dos americanos. Então, e o Emerson Fittipaldi, nosso querido piloto de Fórmula 1, que naquele momento já era um ex-piloto de Fórmula 1 e campeão mundial, se não me engano, 2 vezes. O Emerson, se não me engano, foi bicampeão, né? Enfim, ele acabou se aventurando e com sucesso nas 500 milhas, e naquele ano de 1990 ele ganhou. Ele ganhou a prova, e é uma prova super tradicional, e ao ganhar a prova, a General Motors, que já tinha um bom relacionamento com o Emerson, falou, puxa, eu vou lançar aqui um carro, eu preciso colocar no mercado uma injeção eletrônica. Por quê? Porque se eu não colocar, todos os meus concorrentes o farão. Já tinha começado a onda com a Volkswagen usando o Gol GTI. Só que o Gol era um carro pequenininho, um carro com apelo jovem, esportivo. Não era pro quarentão, não era pro cinquentão. Então o Gol GTI é hoje pro quarentão, que naquela época não tinha dinheiro para comprar. E aí os caras pagam hoje, restaurado. Mas agora é nostalgia. Naquela época era molecada. Então, o que ele fez? Vamos lançar. Qual era o carro mais moderno que tinha? Não íamos lançar no Opala. O Opala era um projeto já mega antigo. Então pegaram o Monza. No auge do Monza, já quase na sua fase decadente, ele estava quase à beira do facelift, que gerou o Monza Tubarão. Era o último ano do quadrado, ele já tinha saído de produção de todos os locais do mundo, praticamente. O Brasil ainda sustentava, a gente ainda não tinha economia aberta, portanto os importados não chegavam aqui. O Monza sobrevivia, mas já mostrando alguma queda nas vendas, não era tão campeão quanto foi 86, 87, 88. Então eles falaram, pegue o Monza na sua versão mais top, dê um banho de loja, coloque o quê? Bancos de couro, computador de bordo, um aerofólio traseiro lá atrás, meta uma inscrição 500F na lateral e ponha a injeção eletrônica de combustível da Bosch, modelo LE Getronic, super confiável. Bosch, não preciso dizer, é uma marca até hoje mega confiável. Já ocupava desde a década de 70, 80, em suas derivações, né, outros modelos fora do mundo. Então era uma injeção que não daria problema. De fato, não deu. E resultado, colocaram 5 mil, diz o Felipe, 5 mil unidades. Eu nunca soube, tem gente que me fala 2 mil unidades do Monza 500F, outros falam 5 mil, vou acreditar no maior. Então, 5 mil unidades produzidas, entre 2 portas, 4 portas, somente em 2 cores, que é esse preto nobre no documento, que é um preto meio perolizado, e o vinho, o famoso vinho, aquele vinho metálico bonito da GM, que eu não vou lembrar o nome. E aí, lançou-se o 500F. E para comemorar o lançamento, nada melhor do que coloque a figura do Fittipaldi, que tinha acabado de ganhar o prêmio. O brasileiro naquela época, gente, estava extremamente, profundamente ligado, praticamente todos os finais de semana, em corridas de carro. Por um motivo simples, nós tínhamos saído de um contexto onde o Brasil estava fazendo muito bonito no cenário internacional da parte filé mignon do automobilismo, que era a Fórmula 1. Nós tínhamos saído de Fittipaldi. Logo depois, um pequeno vácuo, a gente entrou com Nelson Piquet, tricampeão mundial. Depois nós entramos com Ayrton Senna da Silva, que chegou a ser tricampeão mundial e faleceu em 94, como todo mundo sabe. Pois bem, em 90, Senna era o Senna. Quando olho para o XR3, sinto o estilo, a esportividade. Quando toco nele, sinto conforto, o luxo. Quando ouço o motor, sinto o desempenho, a raça. Este carro já nasceu esportivo. Escort XR3. Emoção em todos os sentidos. Eu tenho um. E o Piquet ainda competia, então não existia como você não ligar a televisão nos domingos de corrida, e toda a população, independente da classe social, e isso é interessante, Fórmula 1 é um evento normalmente para gente que tem dinheiro. Por quê? Vai pagar lá ingresso em Interlagos para ver prova de Fórmula 1 e tudo que oferece. Então, é um povo mais elitizado, sempre foi. Em qualquer lugar do mundo foi a mesma coisa. Povão é futebol, Fórmula 1 era um negócio estranho. E aí o que acontece? O povão adere assim, com a sua totalidade a Fórmula 1. E por que motivo? Tínhamos um evento que era o Ayrton Senna e o Nelson Piquet arregaçando nas pistas, ganhando campeonatos. Então só esses dois malucos foram 6 títulos, mais doido Fittipaldi, 8 títulos. Por 8 anos só se ouviu falar em brasileiro na Fórmula 1. Conclusão,
o brasileiro aderiu. E o Ayrton Senna tinha também, na sua personalidade, inclusive quem não conhece, leia o livro Ayrton, se não me engano, Fernando Moraes, que é o biógrafo autorizado, é um bom livro sobre a biografia do Ayrton Senna. De qualquer forma, ele era um ídolo brasileiro, não só por ter ganhado, porque ele tinha uma empatia com o povo, ele tinha aquele lado humano. Então, diferente do Piquet, que era mais arisco às entrevistas e à população de uma forma geral, era um cara mais reservado, o Senna era o cara do povo, embora nunca tenha sido um cara do povo, ele sempre foi de classe média alta ou rico, o pai dele sempre teve dinheiro, tanto é que a carreira dele em kart, patrocinar a escolinha dele na Europa, enfim, tudo que faz uma pessoa para chegar na Fórmula 1, evidentemente foi muito bem pago. É muito diferente, por exemplo, de Lewis Hamilton hoje em dia, onde você tem um pai pobre e que o cara lutou. Então, não desmerecendo o Ayrton Senna, porque era um gênio nas pistas, de qualquer forma, ele teve a sorte de ter nascido numa família bem colocada financeiramente. Mas isso não é demérito, ele não pediu para estar lá. Aconteceu e conseguiu ser um gênio naquilo que ele escolheu. Portanto, ele tinha essa pegada popular, ele tinha uma ideia em várias entrevistas você percebe isso, de divulgar o Brasil, de tentar ajudar aquela população mais carente. Então isso bateu em encontro ao povo brasileiro e maravilhosamente bem ele ganhou 3 títulos. Então o resultado, o brasileiro via Fórmula 1. E é nesse contexto então que a GM entendeu agora o porquê. Porque alguém poderia se perguntar hoje em dia, em 2021, nasceu depois do Senna, por que que a GM foi meter o que tem a ver 500 milhas de Indianápolis com um Monza da década de 90 só porque era a primeira injeção? As 500 milhas era algo tecnológico, era corrida elétrica? Não, era isso que eu expliquei. Era o contexto brasileiro em 1990 com os pilotos de Fórmula 1 arrebentando e a GM espertamente fez a sua série comemorativa Monza 500 EF. Bem-vindo ao Monza Classic 500 EF. Parabéns pela grande escolha. Este é o carro mais sofisticado do Brasil, com a melhor tecnologia, por isso é denominado Classic 500 EF. 500 de 500 milhas. EF de Emerson Fittipaldi. Como vai, Emerson? Tudo bem, tudo ótimo. É um prazer estar aqui no Brasil e nesse instante, mais feliz ainda por falar do Monza Classic 500 EF. Os meus parabéns e meu abraço muito especial a você, proprietário desse carro. Você que está nos ouvindo. Emerson, o Classic 500 EF é uma homenagem a você. Você que é o vencedor das 500 milhas de Indianápolis de 89, o campeão de Fórmula Indy e bicampeão da Fórmula 1. Esse carro é um carro como você gosta? Sem dúvida, um ótimo carro. E é uma homenagem que me deixou realmente muito feliz. Daí a explicação do 500EF quando muita gente fala assim, o que é isso? Então é isso, divulguem, coloquem nas mídias sociais, vão para o Instagram, está na hora do Power 500EF, é colocar todo mundo na mesma página, que o mundo saiba o que é o 500EF e que sejam lançados mais 500EFs, sei lá eu. É no silêncio de um Chevrolet que o meu coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Enquanto o mundo perde a forma,